dia santo. Santo dia. Que bom estar com vocês, mais um Consagra-te TV. Estamos falando sobre a espiritualidade de São Luís Maria Grignion de Montfort. Como São Luís Maria Grignion de Montfort enxergava aquela realidade espiritual que ele vivia. Como ele enxergava a adoração. Às vezes a gente não para pensar como São Luís adorava. Como São Luís vivia seus momentos de êxtase, seus momentos de adoração. São Luís de Montfort, esse santo da igreja, grande devoto de Maria Santíssima, devoto da cruz, imitador de Jesus, grande adorador. E trouxemos hoje, mais uma vez, um convidado especial, João Paulo de Maria, missionário da Fraternidade e Discípulos da Mãe de Deus. Ele que vem nos ajudar a discutir este tema sobre a adoração aos olhos de São Luís Maria Grignion de Montfort. Deus é o termômetro da vida de São Luís de Montfort. Deus estava sempre presente na vida de São Luís, desde a sua infância. São Luís estava sempre a buscar lugares solitários para ter momentos de adoração em espírito e em verdade, não só diante do ostensório, mas também adorando ao Senhor a cada tempo. E Deus ia crescendo a cada momento, a cada passo na sua vida, ao longo da sua vida, as grandes experiências espirituais de São Luís Maria Grignion de Montfort que ele tinha com Deus, com a criação. A adoração transcende aos olhos de São Luís Maria Grignion de Montfort. No seu tempo de seminário, sob a influência de grandes teólogos, Bordon, Surin, Montfort ele estabilizou-se mais nesse amor de Deus e ele sempre dizia uma frase de Bordon, que escreveu o opúsculo de Bordon, que muito influenciou a vida de São Luís, é que deixe o amor às criaturas e contemple a Deus só. Deixe o amor às criaturas, Deus só. Devemos dizer sempre, sempre, só Deus, só Deus. Você que nos assiste, repita comigo, só Deus, só Deus, Deus só. Deus é o fim último de nossa devoção a Maria Santíssima. Interessante que São Luís de Montfort era um grande teólogo, ele também estudava lá na faculdade de Sorbonne, mas ele teve um momento que ele teve que abandonar a Sorbonne, que não dava mais para conciliar com o seu apostolado. E São Luís de Montfort, ao sair da Sorbonne, ele ficou com mais tempo livre para ter a sua vida de retiro, sua vida de oração, sua vida de adoração. A vida de Montfort era Deus só. Mas existia uma exceção. Uma exceção que aumentava a adoração de São Luís, que era o amor aos cristãos aflitos. São Luís de Montfort colocava os cristãos aflitos na sua adoração. Ele abria essa exceção por quê? Porque esses cristãos que sofrem são a imagem viva de Deus. A imagem viva de Deus, afinal de contas, os pobres e aflitos, quando nós os honramos, os respeitamos, são as imagens vivas do Cristo crucificado a cada dia. Deus só, sem esquecer daquele que sofre. Então, uma história interessante é que um dia alguém acompanhou com o olhar São Luís de Montfort. E São Luís tinha uma pessoa muito simples, muito pobre, um homem simples, rude, e São Luís de Montfort o acompanhou até a porta, abriu a porta, despediu-se dele, e a pessoa perguntou: mas Luís, esta pessoa é uma pessoa tão insignificante, ele não exigiu tanta deferência da sua parte. E por que tanto cuidado e tanto zelo com esta pessoa? E São Luís respondeu: é porque ele está na cruz. Devemos respeitar e honrar todos aqueles que têm a sorte de estar na cruz. Será que nós estamos vendo Jesus naquele que sofre, Jesus no pobre, Jesus no indigente, Jesus naquele que precisa? E ele, uma vez, São Luís de Montfort, ele teve um outro episódio anteriormente na sua vida, em 1706, que uma vez ele chegou com um leproso muito doente no seminário.
na casa missionária. E ele chegou chorando e gritando: abra uma porta, abra uma porta. E diziam: Luiz, por que tu bates a porta? Quem está contigo? Ele: é Jesus que está comigo. Abra uma porta rápido, Jesus está comigo. Era um leproso sofredor. Ele conseguia transcender e ver Jesus naquele pobre sofredor. E também em 1702, antes ainda, ele encontrou com um beneditino do Santíssimo Sacramento, e São Luís de Montfort olhou no olho desse beneditino e disse: eu adoro Jesus crucificado em você. Muito interessante isso, que depois eu encontrei um monge beneditino lá do mosteiro do Rio de Janeiro, e ele me contou essa mesma historinha de uma forma diferente, que eu coloco para você. Que nós, quando passamos diante de um irmão nosso, nós deveríamos até olhar para ele e fazer a vênia. Sabe por quê? Porque Jesus habita nele. Jesus habita no irmão. Não adianta adorar o Santíssimo Sacramento e não adorar Jesus no irmão. Não é adorar o irmão não, viu? Não é adorar o irmão não. Tem gente adorando pessoas. É adorar Jesus no irmão. Olha só que desafio. Eu adoro Jesus crucificado em você. Eu adoro Jesus em você. Quanta beleza, né, João Paulo? Quanta beleza essa fé, essa desenvoltura de São Luís de Montfort. Então me fale mais um pouco sobre esta vida de adorador de São Luís Maria Grion de Montfort. Então, ao longo do seu ministério, né, ele foi observando esta falta de zelo, né, ao Santíssimo Sacramento, e nisso ele fez uma reclamação em um dos seus hinos, que ele fez ao Santíssimo Sacramento. Este hino é em reparação ao Santíssimo Sacramento. Ele fez em uma das suas missões, que se diz bem assim: deixe-me chorar lágrimas amargas a Deus que está acima de mim, pois Jesus é abandonado em seu sacramento de amor, esquecido e insultado. A ligação com a adoração aparece na situação do Rei da Glória, que é digno de adoração e ainda é abandonado em nossos altares. Quantas vezes nós deixamos Jesus abandonado lá no ostensório da igreja, passamos e não sequer damos a menor atenção, não damos este zelo. O lar para este adorável é muitas vezes um espaço de pena. A igreja é como um estábulo, a planície, o lugar impróprio, né? O missionário dá todo o seu zelo. Então Montfort, inquieto com isso, ele se dá inteiramente, principalmente o zelo. Ele quer zelar por essa Eucaristia, ele quer zelar mais ainda Jesus hóstia. E nisso, né, e como nas suas celebrações para adoração ao Santíssimo Sacramento. E ele, um adorador fervente, né, quando se via ele com o olhar de anjo diante para a Eucaristia, quer seja visto no altar, quer seja visto na celebração ou contemplando em ação de graças, mas sempre na igreja. É impossível não ser profundamente afetado pela grandeza do mistério da sua santidade e no ministério. A adoração de Montfort não se restringe à Eucaristia, embora fosse, sem dúvida, a definição preferida. O universo era para ele um ambiente verdadeiro e divino, oferecendo a oportunidade de adorar a Deus, sempre e em qualquer lugar. Tudo serviu para ele elevá-lo para mais perto de Deus. Pode-se dizer que ele considerava este grande universo como nada, além de um tempo vasto e gasto que Deus encheu com sua majestade, desejando essa adoração a cada momento, a cada instante. Esse pensamento que perfurou ele, que invadiu ele, né, que estava em um estado quase constante de adoração. Ele vivia praticamente em adoração diária, como o fundador disse. Ele via o irmão, né, via no irmão Jesus, via no leproso Jesus. Então, ele não adorava a pessoa, e sim o Cristo que estava naquela pessoa. Por isso esse zelo, esse cuidado. E sempre com a cabeça descoberta, até mesmo quando viajava, a fim de juntar-se à adoração exterior com que se prestou incessantemente, né? Como eu disse, esse zelo maior ainda. Não só no espaço, mas também se tornou para Montfort um meio de elevá-lo ao seu Criador
adorar os seus mistérios, nos mistérios. Né? O missionário encontra Deus nos acontecimentos de sua vida e em sua jornada diária. Ele tem o seu plano em tudo isso. Eu adoro o seu plano, adoro mesmo não entendendo. Então Deus tinha um propósito, um plano na vida de São Luís. Mesmo ele não entendendo, ele adorava, ele zelava por isso. Até mesmo porque ele não entendia. Ele queria adorar a isso. Né? Rezemos que Deus faça sempre a sua santa vontade, que seja uma vontade clara na vida, tanto na nossa como na vida de Montfort. Uma coisa importante, vocês que nos assistem, é que a gente tem que buscar os livros para estudar. Então você que tem devoção a um santo, eu lhe convido a estudar a história do santo. E a gente vai encontrar as belezas. Quando você está lendo os livros, né? Jesus Vivendo em Maria, que é esse livro francês de São Luís de Montfort, a gente vendo a beleza do que é a vida do santo. Para a gente poder trazer o santo para nós, porque o santo é o evangelho vivo, né? Então, aquilo que a gente fala é o evangelho vivo. E a escola francesa de espiritualidade se colocava em duas situações. E aí? Nós adoramos, essa adoração é teocêntrica, essa adoração é cristocêntrica. Como é que funciona essa dinâmica, né? E ele vai citar, São Luís aqui, essa reverência a Deus do cardeal de Beroli, né? Que ele falava que Deus está infinitamente presente, mas Deus está infinitamente distante. Deus é o início, Deus é o fim. Tão próximo, tão longe, tão próximos de Deus, tão distante de Deus. E nessa dinâmica da adoração, é o Pai que nós devemos adorar. Adorar o Pai também em tudo que Ele criou. Na aurora, na madrugada, no amanhecer do dia, na plenitude do dia, no final do dia. Como na liturgia das horas, das matinas, nas laudes, na hora média, nas vésperas, nas completas. Adorar o Senhor em cada momento do dia. Adorar a palavra em cada momento do dia. O verbo era Deus. A adoração é o nosso primeiro dever, né? Então Deus, Ele sempre está aguardando a nossa adoração. Aí, então essa adoração é teocêntrica ou essa adoração é cristocêntrica? Então, mais uma vez, a escola de De Beroli, ele vai colocar essa adoração também cristocêntrica no mistério da encarnação. Foi Deus quem encarnou-se no ventre da Santíssima Virgem Maria e nasce Jesus. Adorar Jesus em Maria. Adorar Jesus em Maria. Porque afinal de contas foi em Maria que Deus se fez carne. Se fez carne e habitou entre nós. Esse Deus que antes era invisível, agora é um Deus visível. Esse Deus que era impassível, agora esse Deus passa frio, passa calor, passa dor, sujeito à morte. Então, Deus humano, 100% Deus, 100% homem. Deus, Jesus, homem, meu irmão. Também Deus, meu Pai. Muito mística essa adoração. Então, João Paulo, a visão de Montfort, né? Quem deveria então ser adorado? Deus Pai, Deus Filho? Como é que se dá essa dinâmica que a escola francesa nos coloca? Então, à medida que nós vamos avançando nesse contexto, nesse conteúdo, vemos a preocupação de Montfort, né, com o abandono do gênero literário. Ele não é que ele não queira se importar em escrever livros ou algo mais, mas ele queria, de fato, sentir e passar para os outros esse sentimento de sentido, poder vivenciar isto, né, para as pessoas. Ao mesmo tempo, o missionário não ignora de nenhuma forma as ideias de seus antecessores. No pensamento de Montfort, podemos ver uma atenção especial à natureza da adoração. Montfort não define a adoração, mas ele prontamente amarra humilhação, sacrifícios e amor. E vamos destrinchar isso melhor. Ele escreve que o corpo é sacrificado pelo jejum e assistido diante do Santíssimo Sacramento, e que é uma honra para o corpo a ser espiritualmente sacrificados na hora da sua adoração diante do Santíssimo Sacramento. Então, para melhor entender, ele diz que é uma honra a gente exercer atos de sacrifícios diante
da adoração diante de Jesus Eucarístico. Montfort entende que cada mente deve perceber sua inadequação ao adorar Jesus hóstia. Quando confrontado com a glória da sabedoria, com a glória de Deus, os meios escolhidos de adorar e render o culto soberano, né, ao ser adorável de Deus, é através da oração. Isto é um lugar onde o homem faz o seu sacrifício, o seu corpo e sua alma. Então, além do sacrifício do corpo, o sacrifício da alma, a mortificação e mortificar-se. E quem bem então exercer essa mortificação, a não ser também a Virgem Maria. E tendo como isso, ele humilhou-se de tal forma, muitas vezes, em suas adorações, em seus momentos de oração, né? Quantas vezes ele não exerceu a mortificação. A adoração a Deus deve-se ser amarrado ao amor, e Montfort tem prazer de repetir em refrão dos seus hinos, que possamos adorá-lo e amá-lo. Sempre Montfort era como se fosse um bom dia, um santo dia, que nós damos aqui no início, para ele que possamos adorá-lo e amá-lo. E ele ia repetindo isso durante todo o seu dia, durante todas as suas orações, no seu silêncio, nos seus momentos de orações. E possamos adorá-lo e amá-lo. Mas quem devemos a esta atitude de adoração? Certamente não são aos ídolos de madeira, os ídolos de pedra, né? Aos deuses falsos, aos deuses pagãos. Isso não. Né? Bem como os objetos de um amor exagerado entre os cristãos, né? Como a carne. Muitas vezes adoramos pessoas, homens de carne. Isso não. O corpo naturalmente idolatra-se a si mesmo. O corpo que se torna-se um ídolo, quando muitas vezes é satisfeito, como muitas vezes queremos fazer nossas vontades, nossos prazeres. E nenhuma criatura terrestre pode receber adoração aos homens, né? E ele vai dizer que a cruz é o único, como Montfort vai explicar, que a cruz é a única. Nem mesmo a Virgem Maria é uma exceção sobre este assunto. O ensinamento de Montfort é categórico a Maria. É certamente o tabernáculo vivo de Deus, em que a sabedoria eterna quis receber a adoração dos homens e dos anjos. E Montfort convida-nos a vê-la desta forma. Adoremos Jesus vivendo no útero de Maria. Não adoremos a Maria, e sim a Jesus que está no útero de Maria, no útero de Nossa Senhora. Ela também promove esta adoração. Ela é um meio de modelo, de adoração. É através dela que eu adoro e que amo. Isso que nos diz Montfort. E no Magnífica, Nossa Senhora personificada, que nos convida a adorar o Senhor. Que possamos adorá-lo e amá-lo, nosso único Deus e verdadeiro. Ela é a perfeita adoradora de Jesus, especialmente no momento da comunhão eucarística, quando com ela recebe, quando nós recebemos, ela também recebe Jesus e recebe o seu Filho, e ela vai adorá-lo profundamente, abraçá-lo intimamente, cuidar. Ela vai chegar num ponto que nós não possamos ir. A gente comunga Jesus, mas tem dia que a gente, comunguei e pronto. Mas não. Ela com seu zelo, ela com seu cuidado, vai lá, vai abraçar, vai dar um denguinho, como a fundadora diz aqui às vezes, né? A Jesus Eucarístico. Ela vai cuidar. Eu costumo muito dizer a minhas irmãs, né, que quando ela vai comungar, sempre procure pedir a Nossa Senhora que vá colocando, Nossa Senhora, cubra aqui com um veludo, que vai chegando o Rei dos Reis. Então, para que ela possa cobrir nosso coração, a nossa alma, pois o Rei vai chegar, nós vamos tomar posse, né, que o Rei vai chegar em nosso coração. E numa música muito bonita, fundador, que tem da comunidade, né, que possamos cantar ou ler, né, que diz assim, mais ou menos assim: adoramos, bendizemos e louvamos teu santo nome pelas mãos da Virgem Maria. Adoramos, bendizemos e louvamos teu santo nome pelas mãos da Virgem Maria. Ó Jesus. Essa música é de Eugênio Maria, da Fraternidade de Discípulos da Mãe de Deus. E é isso mesmo, nós adoramos, bendizemos e louvamos o santo nome do Senhor
pelas mãos da Virgem Maria. É com ela que nós vamos dar sempre nosso glória a Deus, bendizê-lo em todos os momentos de nossa vida, tê-lo mais presente em nossas vidas, se nós também tivermos a Virgem Maria nas nossas vidas. Então que possamos adorá-lo e bendizê-lo sempre, com o auxílio da Virgem Mãe. É mais fácil separar a luz do sol do que Jesus e Maria. Separar Jesus de Maria é impossível. E veja só, a Virgem Maria é uma alma fecunda. A Virgem Maria está sempre fecunda, nascendo a cabeça da igreja, Jesus, e o corpo da igreja. Como não dá para separar a cabeça do corpo, Jesus está nascendo o tempo inteiro em Maria. Jesus nascendo o tempo inteiro em Maria, sempre eu estou adorando Jesus em Maria. Nossa Senhora sempre está grávida, ela sempre tem uma fita aqui na cintura, que é mostrando a gravidez, que ela está gestante. Aí alguns dizem, estão adorando Maria. Que adorando Maria o quê, maluco? Ninguém adora Maria. Mas sempre Jesus habita em Maria. E nós podemos adorar sempre Jesus em Maria. Não tenha medo, não tenha escrúpulo. Não tem como separar. O parto de Nossa Senhora não terminou. O parto de Nossa Senhora não termina nunca. A cada momento nasce cristãos. A cada momento nasce o Cristo. Em Maria sempre podemos adorar Jesus nela, que sempre está nascendo Jesus nela, através dos batizados, que todo dia entram na nossa igreja. Um outro ponto, João Paulo, é a colocação assim, adorar cada vez mais, né? Esse Deus trinitário. Todos os cristãos devem adorar um único Deus, um Deus que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo. O Pai, o Filho e o Espírito é um só Deus em pessoas três. Cada um vai ter uma mística mais forte, né? E São Luís ele coloca que nós devíamos ter esse ardor ao Deus verdadeiro, ao Deus dos nossos pais, ao Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Um amor, um zelo todas as horas, todo o vigor. E ele botava nos seus hinos, Jesus na cruz, deixe seu reinado começar, é hora, todos vão adorá-lo, todos vão segui-lo. E Monfort exortava nos seus hinos, todos adorem e sigam a Jesus. Ele vai construir verdadeiras escolas de caridade, né? Meu Deus, eu vos adoro, o reconheço como meu soberano Senhor, meu soberano Mestre. As pessoas tinham ali um envolvimento. Parece que eu fico imaginando as adorações de São Luís de Montfort. Adorações em silêncio, mas adorações também interativas. Ele levava o povo, ele conduzia o povo na adoração. E a gente viu em programas anteriores que nem sempre a adoração era seguida à missa, era próxima à missa. Às vezes tinha dificuldade das pessoas terem comunhão. Mas os momentos de adoração sustentaram muito tempo o catolicismo na França. Muita adoração nesse Deus de nossos pais, esse Deus verdadeiro, que todos devem abençoá-lo, glorificá-lo. O Espírito Santo que tem essa ligação íntima com Deus. Então São Luís de Montfort não pede uma adoração simples, vocês já entenderam. Quem começou a assistir esse programa pensando que a gente ia falar numa dinâmica contemplativa, a gente já está vendo algo mais além, contemplando no irmão, uma adoração perfeita. Uma adoração perfeita. Deus é Espírito e aqueles que o adoram devem fazer em Espírito e em verdade. Temos que transcender. Eu, pessoalmente, quando estava lendo esse artigo para apresentar para vocês, eu ficava inquieto. Parece que eu não estou colocando a humanidade na minha adoração, não estou colocando os pobres. E eu que sou tão devoto de São Luís de Montfort, eu não estou botando os sofredores na minha adoração. Eu tenho que adorar Jesus no dia a dia, como foi colocado aqui. Senão, pessoal, a gente vai se trancar nas capelas do Santíssimo, adorando, mas não reparando, não sofrendo, não se sacrificando, não se mortificando e nos deleitando na adoração ao Senhor. E a adoração, na plenitude, ela não é um deleite. A adoração também é um sacrifício, a qual me sacrifico na minha adoração.
algo muito belo. Jesus com toda a doçura, João Paulo. Jesus é doce, Jesus é adorável, por isso que o adoramos. Vamos se dar esse... Eu falei de sacrifício, agora estou falando de Jesus, doçura, como é isso? Então vamos lá. Então a adoração que é dirigida, né, a Deus na Trindade é centrado na pessoa do adorável Jesus. Então é reconhecido pela fé da Igreja como verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Ao mesmo tempo, Jesus continua a ser um meio de adoração antes de seu Pai, Deus Pai. Ele se humilha todos os dias na Santa Missa. Ele ora, ele adora, ele constantemente se dá. Ele fala por nós de uma maneira poderosa. E entre os mistérios de Jesus, Montfort dá procedência ao da sua infância. Ele canta o mistério do Natal. Ele gosta do mistério do Natal. É o período do Natal, o momento que, digamos, que ele se deleita mais, né? E nos convida para adorar o menino Jesus. O Eterno se torna-se um dia a palavra. É hoje cultivado em silêncio. O Todo-Poderoso é agora uma criança. Vamos reconhecê-lo. Vamos adorá-lo. Montfort nos convida a adorar o menino Jesus. Né? Nosso Deus, um Deus bebezinho. E o santo olha além da imagem de uma criança pequena que se encontra no feno e vê a grandeza divina e a fraqueza humana e adora o Senhor. Um Deus em toda a sua majestade. Ele vê naquela criancinha, naquela pequena criança, a majestade de Deus. Ali estava o menino Deus, Filho de Deus, o menino Jesus. E torna-se parte da humanidade, nossa semelhança. Vamos ir adorá-lo. E constantemente ele vai convidando as pessoas, até mesmo ele auto se convida a estar sempre em adoração a esse menino Deus. Ele imagina os reis prostrados diante do menino Jesus, reconhecendo sua divindade entre os sinais de pobreza. Sua onipotência é para nós a adorar, apesar de sua aparência tão humilde e tão pobre. Embora expressando sua admiração a Maria Santíssima, Montfort reserva sua adoração por seu filho. Querido filho de Maria Santíssima, ela tem um bebê, nosso Senhor, que é adorável. Vamos todos cumprimentar, vamos humildemente atender esta mãe que é admirável. Então Montfort, mesmo com todo o seu amor para Nossa Senhora, mas ele adora aquele menino Jesus que está nos braços de Maria Santíssima. Ele se põe à disposição a fazer as vontades da mãe. Imagino eu, quando eu estava lendo esse artigo, se Montfort estivesse lá no presépio, e ele com certeza ia dizer: Nossa Senhora, estou aqui, o que é que a senhora precisa? O que é que o menino Jesus está precisando? Ele quer um lençol, está muito frio, quer que eu pegue lenha para a fogueira? A disposição dele, o zelo dele para cuidar também do menino Jesus. Após esta adoração a Jesus como criança, Montfort adora na cruz, né? A cruz é adorável. Ele proclama, notando, no entanto, que é um caso não de absoluta, mas de adoração relativa. Ele explica essa adoração à luz da sabedoria. Pela paixão e morte na cruz, a cruz tornou-se como um endeusado ou um objeto a ser adorado pelos anjos e pelos homens. Jesus exige agora que todos os seus súditos adoram como eles o adoraram. A cruz, que é recebido nas mãos de Deus, é uma marca do fiel discípulo de Jesus Cristo. Assim torna-se um verdadeiro sinal do cristão. A cruz que o nosso Salvador, que Jesus estava lá, né, e morreu pelos nossos pecados, também se torna-se, de certa forma, um sinal de zelo, de adoração para com nós. A adoração à Santa Cruz, A que Santa na Semana Cruz, Santa, né, na Sexta-feira Santa, nós não temos Eucaristia, mas nós adoramos a Santa Cruz. Né? Exatamente. E em relação às observâncias religiosas, Montfort não deixa de enfatizar o valor da adoração à Eucaristia. Acho bonitinho que uma de nossas irmãs fala: vamos hoje adorar a hóstia. E ela falava assim: eu não entendi a hóstia, mas a hóstia consagrada, ali também está Jesus, naquele pedacinho, naquele fragmentozinho de pão, aquela partícula
está ali o Rei dos Reis, o Todo-Poderoso, o nosso Salvador, Ele que antes de se fazer pão, né, antes de morrer na cruz, né, se deu para que nós possamos comê-lo, para que possamos adorá-lo. Então, João Paulo, a gente vê nesse mundo de hoje que Montfort antigamente procurando toda hora Jesus para adorar, locais para adorar, tabernáculos para adorar, e hoje o mundo não tem lugar de adoração. O mundo de hoje parece que nosso mundo não tem mais, não tem não, está cada vez mais difícil se encontrar o habitat de Deus. O povo, os homens não estão querendo mais falar da existência de Deus do nosso mundo, né? Parece que nós estamos, quando se canta o Glória, parece que a gente está cantando para algo passado, de um Cristo que viveu, de um Deus que morreu. E, na verdade, o mundo de hoje está difícil, né? Adorar. Está cada vez mais difícil falar com Deus nesse mundo de hoje. E a gente colocou aqui, levantou várias situações. E o mundo de hoje, como é que estamos vivendo? Estamos vivendo uma idolatria ou vivendo uma adoração? Como é que está a vida de hoje? Mais idólatras ou mais adoradores? Então, na nossa idade, não é um dos seus ateus, mas sim um dos idólatras, como o fundador falou agora. Com efeito, o homem vive como se Deus não existisse, mas que não consegue viver sem religião. É recorrer aos deuses suplementares, né, a quem ele invalidamente oferece incenso, a sua própria adoração secreta. Quando o homem não adora a Deus, ele substitui o Deus por alguma outra imagem, um ídolo que ele cria. Vou pegar essa pedra, agora esse aqui vai ser meu Deus, esse aqui vai ser meu... Vou adorar essa pedra, vou adorar esse pedaço de madeira, esse pedaço de gesso, coisa do tipo. É necessário que a nossa humanidade toda seja uma profissão de fé, que nós possamos sempre, quando vermos essas pessoas, né, fazer tipo uma renovação da profissão da nossa fé. Termos uma constante profissão de fé, seria certo isso? Né? Resuma o contexto. E vamos para ficar mais claro. Vamos pegar um pedaço do credo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria. Tem um contexto. Tem, como é que eu posso dizer? Não é, a palavra certa não era história, mas vamos essa. Tem uma história aqui. Então, é diferente de eu pegar uma pedra. O que é que eu vou falar dessa pedra? Essa pedra fez o quê? Nada. Mas na profissão de fé, creio em Deus Pai, um Deus que é Pai e que é todo-poderoso e que criou o céu e a terra. Então, tem um sentido na nossa adoração. Tem um sentido ao nós dizermos que temos um Deus que nós possamos adorá-lo, que possamos glorificá-lo e bendizê-lo. Não é contradirecionar uma adoração de possíveis rivais a Deus, né? A gente não tem como ter uma adoração, como eu disse ainda agora, a determinadas coisas. Em resposta às dificuldades, né, encontrar lugares de encontro com Deus, Montfort dá um valor especialmente aos versículos bíblicos. Lá em João, quem quiser ver na sua casa e na sua Bíblia, João capítulo 4, versículo 24. Eu sirvo ao Deus que eu adoro, em espírito e em verdade. O significado deste texto famoso, que está na Sagrada Escritura de São João, né, no Evangelho de João, não se encontra em qualquer afirmação de um culto ou puramente inteira, mas em seus ritos, gestos ou formas, certamente. Um texto afirma o valor relativo no tempo material, porque a partir do Pai deseja encontrar a humanidade, assim como um todo. Então, devemos adorar um Deus, que como eu disse, que é Pai, que criou o céu, que criou a terra, e que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, e nasceu da Virgem Maria. Pois é, então isso que a gente está entendendo. E a consagração à Nossa Senhora, o que é que tem a ver com isso tudo? Tem tudo a ver. Quando nós consagramos-nos à Nossa Senhora, nós estamos adorando a Jesus. A consagração a Jesus por Maria é uma forma de adoração a Jesus quando eu entrego a minha vida, meus bens espirituais, meus bens materiais, meu corpo e minha alma
as potências da minha alma, sensibilidade, inteligência, vontade, eu entrego tudo a este Senhor Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, inclusive de mim. Então a consagração a Nossa Senhora tem todo esse contexto teológico. E alguém quando diz que são os adoradores de Maria, ou os idólatras de Maria, engano, meu irmão. Os verdadeiros devotos da Santíssima Virgem Maria são verdadeiros adoradores, em espírito e em verdade. Quando você se consagra a Nossa Senhora, você entrega toda a sua vida e renuncia a Satanás, suas pompas, suas obras, e adere o projeto de Jesus de uma maneira concreta. Então, o caráter místico da adoração na consagração. Você, quando consagrado, não adora mais Jesus sozinho. Sempre eu adoro Jesus com Maria. Adoro Jesus em Maria. Adoro Jesus por Maria. Adoro Jesus para Maria. A consagração vai mais além, preparando para a volta gloriosa de Jesus. Pois é, vamos ter que terminar esse programa aqui, mas é interessante inquietar seu coração. Sua adoração tem que ir mais além. Deus só, Pai, Filho e Espírito Santo, e também sofrer com aqueles que sofrem, adorando Jesus no irmão. Então, por fim, temos que terminar esse programa, né, mandar um saudoso cheirinho para todos aqueles que são adoradores em espírito, em verdade, aqueles que têm esse chamado particular, a todos os consagrados a Nossa Senhora, a nossas missões, as missões de Itapetininga, Rio Pardo, ao grupo auxiliar lá de Barra Mansa, no Rio de Janeiro. Uma alegria as missões aqui do nosso estado, do nosso Rio Grande do Norte. Deixar um beijo para todos, né? Cheirinho, consagra-te.